na condição atual de presidente do nosso sindicato, e posso dizer aqui ao professor Flávio, ao professor Ricardo, enquanto entidade representativa de classe, queria trazer aqui alguns elementos, muitos dos quais já contemplado em intervenções que me antecederam e que merecem só um cotejo diante desse lugar específico que é o da nossa representação de classe. E a primeira das questões que me parece ser fundamental é tratar especificamente do artigo 207 da Constituição, que sagra a autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial das universidades no nosso país. E o quanto que ele não tão somente é resultado de um pacto político que vem da redemocratização formal do nosso país, depois desse período tenebroso que marcamos, a efeméride no ano de 2024 dos 60 anos do golpe empresarial militar, mas também do que foi um empenho fortíssimo das entidades representativas no âmbito da educação para viabilização desse texto ser sagrado no intuito originário do Constituinte. Tem em conta, por exemplo, que o tema da autonomia universitária foi lançado pelo Antissindicato Nacional, à época não sindicato, Associação Docente, só veio a poder se tornar um sindicato nacional efetivamente depois de promulgada a Constituição, no 5 de outubro de 88, ser uma das pautas prioritárias do campo educacional essa sagração em um estatuto constitucional da autonomia universitária, bandeira imprescindível, não só para aqueles e para aquelas que lutam por liberdades civis, democráticas, mas para o fortalecimento institucional em um regime de natureza transicional, assim esperamos, qual é esse que nós vivemos. Há toda uma série de aspectos que já foram tangenciados aqui e que, para uma sistematização um pouco mais direta, eu gostaria de frisar. A primeira delas está relacionada aos acúmulos históricos que o Andes teve na lida específica com esse tema, que, foram parte dos indicativos construídos já desde 1986, antes mesmo de se tornar um sindicato, e depois atualizados no período da Nova República até os dias de hoje, com uma última redação conformada no ano de 2013, no trato desses aspectos e que nos colocam, sobretudo diante de debates legislativos atuais, a fazer reparos e não endossos integrais a questões importantíssimas no que se refere à lida em profundidade com a autonomia universitária. O primeiro dos pontos é reconhecer que se hoje temos que aprimorar algo no âmbito legislativo, é porque não se teve o reconhecimento da autossuficiência dos primados, presentes no artigo 207, na sua necessidade de autoexecução, apenas dando qualidade ao que seria essa autonomia universitária, politicamente conformada, já que todo sentido é histórico e socialmente disputado, a discussão e a conformação social e política acerca do que é a autonomia universitária, ela seria bastante suficiente para tanto e que nos coloca hoje a lutar contra o que foram atrofias da autonomia universitária, o que foram ali intuitos de enxugá-la. E um dos pontos fundamentais, como foi colocado tanto pelo professor Ricardo quanto pela Manuela, é justamente a da criação da lista tríplice no governo Fernando Henrique Cardoso e a necessidade da sua revisão. As intervenções que se deram, sobretudo no âmbito do desgoverno de Jair Bolsonaro, nas universidades públicas brasileiras, sobretudo as universidades federais e institutos federais que foram alcançados pelas intervenções, que hoje, como a Manuela mencionou, seguem ainda 14 universidades sob intervenção, e que alcançaram quase 2 dezenas e meia de instituições nesse cenário que trouxe intensificação de perseguição docentes, profusão de todo repertório de mistificação do real, negacionismo que a gente pôde ter em situações, sobretudo mais aflitivas, como foi o caso da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, desrespeito a decisões soberanas dos conselhos universitários, como a gente ainda vê hoje, por exemplo, no caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a reclamar a necessidade
da revogação da lei que instituiu, né, a 91/92, que instituiu a lista tríplice e que hoje nos parece ser, ainda que não a sua perfeição, o melhor desenho colocado, aquele inscrito no projeto de lei 1621 de 2023, de autoria, né, do deputado Tarcísio Mota, do PSOL Rio de Janeiro, em que, combinado justamente com o PL 2699 de 2011, traz avanços, mas não a completude do que são os marcos, sobretudo no que se refere à eleição de gestores no âmbito universitário. E aqui eu faço apenas uma ressalva, né, ao projeto de lei 2699 de 2011, que não abala uma das questões que nos parece ser fundamentais, que é o lugar cativo lançado aos professores e professoras à ocupação do cargo de reitorado, né? E que é algo que pode ser franqueado, inclusive, a técnicos administrativos em educação, algo como se dá, por exemplo, na ocupação de cargos de pró-reitoria. Então, ter a compreensão de que os processos para a eleição de gestores universitários, eles devem se iniciar, transcorrer e desfechar nas instituições de ensino superior públicas é algo que é fundamental e se coloca, sobretudo, na disputa hoje lançada, na lida com esses dois projetos de lei, que infelizmente, como o professor Ricardo colocou, mais especificamente tratando do 2699 de 2011, está sendo barrado. Há um recurso hoje que interdita a sua tramitação e que nominalmente temos que colocar. Foi proposto por inimigos da autonomia universitária. Posso dizer, por inimigos da própria universidade pública brasileira e que, infelizmente, diante do que né, esse avanço de ataques que projeta a universidade pública, um local que ele não é, como narrado aqui pelo professor Ricardo, de produção científica, tecnológica, de formação do conjunto da nossa classe para o empenho das suas atividades de trabalho, para a afirmação de toda uma série de marcos políticos importantes da constituição subjetiva da nossa classe, como se fosse um lugar que é da esbórnia, como se fosse um lugar efetivamente marcado pela dilapidação do patrimônio público, que é algo que é completamente avesso à nossa compreensão. Para não dizer que não falei do fundamental, e aqui referendando muito o que a Manuela lançou. Talvez o aspecto decisivo para a salvaguarda da autonomia universitária passe pela valorização efetiva não só dos servidores e servidoras, como bem, os companheiros e companheiras da FASUBRA já se encontram em greve. O Antissindicato Nacional, no seu congresso, indicou a importância de debater a construção de uma greve nacional dos docentes com vistas a ter efetivamente um lugar no orçamento público. E oxalá ela venha a ser construída ainda esse semestre. Mas também há o que é a necessidade de se ter políticas para a efetivação de uma participação livre, sem amarras, do conjunto das e dos estudantes no âmbito dessas instituições em processos decisórios, em processos participativos, que pressupõem políticas de permanência estudantil, viabilidade para que essas e esses estudantes ingressantes e, felizmente, né, uma massa maioria hoje inscritos, né, em políticas de ações afirmativas, tenham condição de participar efetivamente, já que os marcos que eles são instituídos e podem ser aprimorados no que se refere à participação interna na universidade para os seus atos decisórios, eleição de dirigentes, ele não pode se esgotar na forma. Ela tem que ser também constituída em sua substância, ou seja, na viabilidade, para que servidores e servidoras, em todas as carreiras, estudantes, graduação e pós-graduação, também um dia, quem sabe, terceirizados e terceirizadas que compõem uma massa extremamente significativa dos trabalhadores e trabalhadoras nas universidades, institutos federais e cefetes no nosso país, tenham condição de efetivamente tomar os rumos e as guias do que é a existência das instituições de ensino, os seus locais de trabalho e o que é o fortalecimento dessa tão importante instituição que é a universitária no nosso país. Eu agradeço o convite e a oportunidade de ter esse diálogo.